É bom. Boa noite, Camila. Tá por aí já? Bem. Boa noite, estou por aqui. Tudo jóia? Tudo bem, você? Tudo tranquilo também. Boa noite, pessoal. Quem tá chegando aí? Vamos ativando as câmeras, sem vergonha. Todo mundo vamos ligar as câmeras e a gente interagir, se ver aqui, que isso é importante. Esse momento é especial. Aí, ó, o Homero já começou. Vamos fazer essa movimentação, pessoal. Ligar as câmeras que todo mundo se vê, a gente se conhecer também, que essa é uma etapa muito importante. E temos alguns recadinhos também para passar, né? Então, hoje é um dia bem bacana. A gente também se apresenta, todo mundo se conhece, faz networking, que isso é muito importante. Então, vamos lá, vamos abrir nossas câmeras. Aqui. Deixa eu mudar minha visualização, que eu acho que fica melhor, eu consigo ver todo mundo aqui agora. Certo? Perfeito, vamos lá. Estamos aqui. Vai chegando mais pessoas também. Como você quer esperar uns 3 minutinhos ou quer aproveitar para a gente conhecer o pessoal? Vamos aproveitar para conhecer o pessoal e as outras pessoas vão entrar, né? Perfeito, então. Bom, pessoal, boa noite a todos, tá? Me apresentando, eu não sei se vocês já me conhecem também, né? Costumam usar muito a minha imagem no Instagram da Arquimedes, né? Vou pegar meus direitos autorais logo mais, mas sou o João Oliveira, sou especialista de treinamentos na Arquimedes, né? Para quem não sabe ainda, a gente tem uma área de educação e treinamento, que é a Arquimedes Academy, não é somente pós, né? A pós é uma das atividades também que a gente executa, e aí vocês vão estar nessa jornada junto comigo também, podem sempre contar com o meu apoio, necessidade, demandas, dúvidas, questões da área, networking também, que é muito importante. No final do nosso encontro, eu vou até pedir para que todo mundo compartilhe o nosso chat aqui, independente se está para a aula magna ou também só para ver uma convidada especial que eu trouxe aqui hoje também para ter um papo com a gente se conectar e fazer networking. Eu sempre gosto, eu acho que é um movimento muito estratégico para todos nós, ali da engenharia clínica, se conhecer, né? Eu acho que Camila vai falar ali, a engenharia clínica, quem já atua também na área já sabe que é bem nichada, então, fazer contato, se conhecer é muito importante, e é uma jornada que a gente vai ter a longo prazo aqui, que vai ser importantíssimo fazer e cultivar novas conexões. Então, enquanto coisa de 10 minutinhos que a gente vai gastar brevemente, né? Vamos fazer uma provocativa, pessoal. Eu queria que eu vou chamando nome a nome que está aqui com a gente, você apresentasse brevemente, falasse onde você está, né? Se já atua na área ou não, e só quanto atua nessa empresa X ou no hospital X, e se tem algum desafio também, que é importante discutir desafios. Então, vou começar aqui pela minha listagem que eu tenho aqui do Meet, e aí eu tenho Ademar Nascimento. Ademar está por aí? Ademar, está me escutando? Bom, depois ele vai aparecer logo mais, então. Vamos lá para o Alexander Argenta. Está por aí? Alô, boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Então, sou Alexandre Argenta Moreira, eu sou engenheiro mecânico. Hoje eu trabalho na Helper Engenharia Clínica, empresa de Foz do Iguaçu, Paraná. Mas hoje eu atuo como coordenador de engenharia clínica no HGU de Toledo e Marechal Conde Rondon. Alexander, tem algum desafio que você queria destacar aqui, inclusive, para a gente, para ter um papo depois sobre? Eu acredito que não, no momento não vem nada à cabeça. Perfeito. Lembrando, só comentar conosco. Temos aí a Brenda Alves. Brenda, está por aí? Eu trouxe uns convidados aí também, viu? Ótimo. Muito bom. Boa noite, estão me ouvindo bem?
Oi, Tá um pouquinho ruim. Ah, isso. meu nome é Brenda, sou coordenadora de SADT no Hospital Horizonte. Não deu para ouvir. Eu escutei alguma coisa do Horizonte, sabe? Que eu já vi ela por lá no hospital, Camila, no Horizonte, ou não? Talvez. Ela trabalha Só um na minutinho, estou coordenação do ajustando aqui. SBT. Tá melhor, tá melhor. Isso. Meu nome é Brenda, sou coordenadora de SADT no Hospital Horizonte. Perfeito, Brenda. Obrigado, prazer. Por nada, o prazer é meu. Vamos para agora Romero Melo. Boa noite a todos, me escutam bem? Sim? Sim? Meu nome é Homero, eu falo de Brasília, eu sou biomédico e engenheiro químico. Eu Romero, atuo com engenharia, Deixa eu falar. isso, eu atuo com engenharia clínica no campo de parcerias público-privadas, como consultor, e também na parte acadêmica, a criação de cursos, formação de profissionais na área, especialmente no campo da medicina diagnóstica. Perfeito. Prazer, Romero. Igualmente. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Oi, Jonathan. O próximo seria Igor Faria. Tá me ouvindo? Escutamos. Bom, eu sou tecnólogo em sistemas biomédicos e no momento eu atuo como manutenção e treinamento de equipamentos hospitalares e odontológicos. E você está em um hospital? Não, o meu é uma empresa especializada em manutenção, engenharia clínica e locação de equipamentos. E você está em qual cidade? Sorocaba. São Paulo. Perfeito. Prazer, Igor. Prazer. Vamos aqui. Agora o próximo é o Jonatas Barreto. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Sou aqui da Bahia, eu sou técnico em eletrônica júnior, trabalho pela Santa Casa de Misericórdia. Jonatas é meu cliente, então, também. Aí, Jonatas, estamos juntos. Eu não vou falar para dia que a gente já se conhece, né, Jonatas? Mas A gente se encontrou também no Archimedes on the Road. de Salvador? Isso. Ah, legal, legal. Bacana. Muito bom. Top. Prazer novamente, né? Mas vamos lá. Perfeito. Valeu. Luana Olímpia. Boa noite, tá me escutando? Sim. Meu nome é Luana, sou formada em Ciência e Tecnologia. Daqui a 2 semanas vou me formar em Engenharia Biomédica. Moro em Natal atualmente e vim fazer após Engenharia Clínica para me especializar mais dentro da minha área de Engenharia Biomédica. Perfeito, perfeito, Luana. E Natal tá próximo de Recife? Não sei. Sim, umas 3 horas e meia. Então você estará presente no Arquimedes on the Road de Recife. Não sei. Dia 14 de março, tá? Já acompanha nossas redes sociais lá, que logo, logo eu vou soltar umas informações lá pra gente também. Mas comentarei também no nosso grupo, Tá bem. tá bom? Vamos lá, então, Mariana Salgado. Oi, boa noite. Boa Gente, eu noite. sou da área da saúde, mas não dessa parte da engenharia clínica. Já estudei em algum momento, mas atualmente eu estou diretamente com o paciente e eu estou aqui para prestigiar e aprender um pouquinho mais. Maravilha, perfeito. Prazer, Mariana. Prazer. Maurício, tá nos ouvindo? Está por aí? Maurício? Eu acho que não. Então vamos para o próximo. Sherdon Miranda. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Boa noite a todos, né? Eu sou o Sherdon, eu estou na área da saúde faz 12 anos, mas eu trabalho em um fornecedor
de muitos hospitais aqui de Belo Horizonte. Sou especialista em sistemas digitais na Cônica Minolta, tá? E entrei para acompanhar e para prestigiar o evento, tá? Perfeito, seja bem-vindo, Sheldon. Temos agora, opa, deixa eu achar, Thaís Teixeira. Oi, boa noite, vocês estão me escutando? Sim. Bom, eu sou Thaís, trabalho no Grupo Horizonte, estou como convidada da Camila. Trabalho há 12 anos na área administrativa da engenharia clínica e hoje eu estou como analista administrativa da engenharia predial. Perfeito, seja bem-vinda, prazer. Prazer. Agora vamos para o Victor Marques. Boa noite. Trabalho como técnico em engenharia clínica, sou auxiliar, na verdade. Sou de Jacobina, Bahia. Eu trabalho numa empresa de engenharia clínica que presta serviços para outros hospitais. Não fico em hospital fixo, não. Perfeito, Victor, seja bem-vindo. E aí, algumas pessoas saíram, né? Tá chegando o nome, aí sai e volta depois. Vamos lá, Yannick Diogo. Olá, boa noite a todos. Boa Conseguem me noite. ouvir? Sim. Bom, meu nome é Yannick Diogo, eu sou angolano, deve ser o único aqui. Eu acho que tem mais um, tá? Mais Provavelmente. três ou quatro. Ah, Talvez. puxa a orelha deles, hein? Pronto. Trabalho como técnico em vários hospitais aqui em Angola pela empresa Medfitec. Prazer Perfeito. estar convosco aqui e aprender com vocês também. Perfeito, Yannick, seja bem-vindo. Acho que fomos todos, alguns fugiram, logo mais volta, né, cara? Depois da parte de apresentação, retorna. Isso aí, tudo bem, faz parte do show. Bom, pessoal, primeiramente a gente vai esse momento para a gente se conhecer também. A gente vai ter vários outros momentos também de contato, de conversa. A gente faz alguns movimentos, por isso eu fiz aquela brincadeira com a Luana de ser próximo ou não de Recife. A gente faz atividades também, alguns encontros presenciais, algumas imersões. Então, a gente procura fazer bastante movimentações ali. Hoje, especificamente, a gente sempre traz um convidado para a nossa aula magna, e daí a gente tem esse momento de conversa, esse momento de troca de experiências, sentir um gostinho e trazer já algum profissional referência, que tem uma bagagem, tem uma construção, para mostrar um pouquinho do universo, né? Eu gosto sempre de conversar com pessoas e ver trajetórias, né? E aí, especificamente, eu não vou falar o currículo completo da Camila, vou deixar que ela se apresente, mas eu gosto sempre de trazer um contexto de por que a gente está fazendo esse momento aqui. E aí, hoje a Camila, ela está na coordenação do Instituto Horizonte, né, uma das referências aqui em Belo Horizonte, né, um local maravilhoso. Quisera eu ser dono daquele hospital, né, Camila? Eu morar lá naquela pista maravilhosa, mas como isso não aconteceu, seguimos trabalhando muito. Mas qual que é o ponto principal, pessoal? Assim que eu entrei no setor de engenharia da Camila, uma coisa me chamou muita atenção. Ela colocou um papel pregado ali na parede, né? E, inclusive, outras pessoas da empresa que foram lá também comentaram isso também na empresa, né? Que a Camila criou os 10 mandamentos de engenharia clínica. Isso foi algo tão interessante, algo que eu nunca vi em nenhum dos outros hospitais que eu também presto consultoria e dou treinamento. Eu falei, como foi essa virada de chave, né? Da onde veio? Da onde surgiu isso? Como que a gente pensa esse mindset que ele chegou nessa construção? Então, ali a Camila já me chamou a atenção com relação a isso. E fora a baita profissional que ela é, vocês vão ver o que ela tem para falar aqui hoje, né? E a gente vai ter um momento de troca posteriormente. E também, aos alunos da turma da pós, a gente também tira dúvidas e a gente passa alguns recados também, se for necessário. Então, Camila, todo seu agora, o nosso palco aqui virtual. Né? Sim. Posso compartilhar aqui? Pode. Pode. Vocês já estão vendo, né?
Porque eu acho que você está compartilhando a tela toda, né? Ou vai ser uma guia? Certo? Está carregando para mim aqui. Agora eu estou vendo. Tá indo Uhum, perfeito. Tela cheia, tudo certinho. certinho? Certinho. Bom, gente, boa noite a todos, mais uma vez. Primeiro, agradecer aí mais um convite do João e da Arquimedes para poder estar aqui falando um pouquinho essa noite com vocês na aula magna aí de abertura da nova turma de pós-graduação da Engenharia Clínica do ICLES. Para mim é uma honra poder compartilhar aqui um pouquinho da minha história, do meu conhecimento. Eu já estive aí do outro lado como aluna nessa especialização, então para mim isso é um marco também muito importante. Meu nome é Camila Lois, eu sou coordenadora do setor de Engenharia Clínica do Grupo Horizonte, e hoje a gente vai falar de um tema muito prático, estratégico e baseado em gestão, que são os 10 mandamentos da Engenharia Clínica. Bom, primeiro me apresentando, né, quem é a Camila, né, igual o João falou que a gente se conheceu aí há uns 3 anos atrás no Horizonte. Eu sou biomédica de formação pela UFMG, eu também sou técnica em equipamentos biomédicos pelo CEPET de Minas Gerais. Sou especialista em engenharia clínica pela pós do Instituto ECLES, coordenadora do Horizonte, e eu falo que eu sou embaixadora da engenharia clínica e completamente apaixonada por essa área. Esse ano eu inicio também o meu segundo curso de graduação em engenharia de produção. Vai ser mais um desafio, e é isso, né? A gente tem que continuar em movimento, procurando sempre mais conhecimento e trocas. Deixei aqui alguns dos meus contatos também, no final, se vocês quiserem também, a gente repassa. E onde que eu comecei, né? Por que que eu caí nessa área de engenharia clínica? Como que foi essa trajetória? Eu costumo dizer, quando, né, eu converso com as pessoas, que o curso técnico de equipamentos biomédicos foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Por quê? O Cefet, ele é um curso integrado, então você entra eu entrei com 14 anos, escolhendo já um curso profissionalizante, conciliando com o ensino médio. Então, é realmente um desafio muito grande para uma pessoa muito jovem, né? E lá a gente fica imerso e desenvolve já muito cedo independência, colaboração e diversos desafios. Então, em 2012, eu finalizo, né, o meu curso técnico no Cefet e vou para o meu estágio obrigatório que eu realizei no Hospital Felício Roxo. Depois do fim do meu estágio, eu fui convidada, né, eu fui contratada, né, a auxiliar técnica. Na época eu ainda não tinha o registro por questões de tempo do próprio Cefet, e depois quando eu consegui o registro, na época era o CREA, eu me tornei técnica em equipamentos biomédicos, técnicos em equipamentos biomédicos 1, 2, e no Felício Roxo foi a empresa que eu mais tempo atuei, foi uma grande escola para mim. Eu acho que todo mundo tem, né, essa grande escola aí na carreira, e foi lá que eu conheci muitas das coisas que eu sei hoje, muitas marcas, muitos problemas, e depois de lá eu tive que sair para terminar também a minha graduação, fui para um outro hospital, fiquei lá mais ou menos durante 8 meses, no Hospital Universitário de Ciências Médicas, que também foi muito importante na minha trajetória, porque o Felício Roxo é uma instituição filantrópica, o Hospital Universitário de Ciências Médicas é 100% SUS, então são realidades distintas e a gente vai se aprimorando em questões de desafios e projeções, né, profissionais em relação a esses universos diferentes. Depois eu atuei também no IPSENG, no meu estágio obrigatório de biomedicina, e aí foi mais ou menos na época da pandemia, eu finalizei o meu estágio obrigatório, e aí fui para o Hospital das Clínicas da UFMG, aqui em Belo Horizonte. Eu entrei para ser técnica de campo, mas depois de mais ou menos um mês de atuação, o meu coordenador na época enxergou em mim um perfil mais administrativo e de gestão,
E aí eu comecei a trabalhar com a parte de licitação e pregões eletrônicos, especificando equipamentos, acompanhando os treinamentos e instalações dessas novas tecnologias. O HC também é uma outra grande escola, um parque tecnológico gigantesco, com todas as especialidades possíveis. Também foram diversos desafios, e estar lá foi também muito importante. E aí, eu vivendo esse novo meio mais administrativo, vi uma vaga de analista de engenharia clínica no Hospital Horizonte, na época não era grupo, e eu entendi que era o momento de me arriscar, de propor coisas novas, e me candidatei para essa vaga. Entrei no Hospital Horizonte na época como analista. A engenharia clínica, ela era terceirizada, e eu trabalhava junto com essa empresa e o meu gerente atual, que é o Guilherme. A empresa decidiu por internalizar a engenharia clínica, e aí eu tive a grande surpresa, né, de ser promovida e ser convidada, né, a aceitar mais um desafio aí como supervisora de engenharia clínica, que foi o meu primeiro cargo de gestão. Tive que montar equipe do zero, processo do zero, para parametrizar o sistema do zero, porque realmente era tudo novo, era um setor novo, porque a empresa saiu e a gente começou os nossos processos internos. Continuamos aí, né, como supervisora durante 3, 4 anos, e ano passado eu fui promovida a coordenadora da engenharia clínica, que é a história que hoje eu estou escrevendo até o momento. Então, eu coloquei aqui, né, mais ou menos 13 anos de experiência na área, 8 anos como na parte técnica, e chegando aí a 5 anos na parte de gestão. Bom, e o que é engenharia clínica, né, que a gente está tanto falando aqui? Pegando, né, a parte mais informal, sem trazer os conceitos, né, que é uma sub-área da engenharia biomédica, enfim, o que a gente faz, principalmente no setor hospitalar ou clínica? A engenharia clínica é o setor responsável pelo gerenciamento do parque tecnológico do estabelecimento, desde a aquisição até o descarte. E isso é muito amplo, né? O que traz na aquisição? Todo o planejamento de incorporação de tecnologia, de especificação técnica, de estudo de viabilidade, colocar o equipamento, né, realmente em campo, fazer processo de instalações, manutenções, cronogramas, ciclo de vida, treinamentos, manutenção corretiva, enfim, até o momento que a tecnologia vai se tornar obsoleta e a gente precisa realizar a baixa patrimonial. E aí aqui eu trouxe uma imagem, eu não queria ouvir um pouquinho do que vocês acham que são os macroprocessos, os processos menores da engenharia clínica, para a gente explorar um pouquinho e sair daquele que é realmente só manutenção, das coisas mais clássicas. Alguém traz aí alguma ideia para complementar aqui a minha fala? Pode mandar no chat também, não tem problema. Bom, vou colocar aqui, depois a gente fala sobre isso no finalzinho, né? Mas são diversos os processos que a gente tem dentro da engenharia, que eu trouxe alguns. A gente tem a parte de gestão da qualidade muito atuante, com indicadores de processo, com documentos operacionais, documentos sistêmicos, planos de ações, análise de incidentes, enfim, todo o processo de acreditação e certificações hospitalares dentro da gestão da qualidade, projetos de expansão, não cheguei a comentar, mas hoje o Grupo Horizonte é uma empresa que tem várias unidades, não só em Belo Horizonte, mas outras clínicas também no Brasil, então a gente precisa fazer projetos, né, para isso acontecer, não só da parte de infraestrutura, mas engenharia clínica, e todos os outros profissionais que ali estão participando, marketing, financeiro, qualidade, muita gente por trás de um projeto. Gestão de riscos, a gente precisa enxergar quais são os riscos que estão ali dentro do nosso setor para a gente conseguir ter contingências e diminuí-los. Gestão de pessoas, que aí eu vou falar um pouquinho melhor mais para frente sobre essa parte. Segurança do paciente, que é justamente hoje um dos pilares, né,
de certificações, de processos em qualquer local. Gestão de contratos, tem alguns locais que não ficam muito com engenharia, mas também pode estar presente a gestão dos contratos de manutenção direta ou de equipamentos que são comodados. Gestão de custos, e isso é o que eu também vou mostrar um pouquinho mais para frente, sobre como que a gente vai enxergar para onde que o dinheiro está sendo direcionado para as manutenções, com o que eu estou gastando, o que eu posso reduzir, o que eu poderia melhorar, se é treinamento que eu preciso fazer reciclagem, enfim. Estudos de viabilidade, né, então eu preciso também ter estratégia para repor tecnologia, para entender se uma manutenção é viável, ou se o equipamento se eu já gastei com o equipamento, por exemplo, mais de 50% do valor de compra. Educação corporativa, a engenharia clínica é muito mais do que fazer apenas a manutenção, então a gente precisa estar junto com corpo clínico, assistência, mostrando, né, quais são os pontos críticos para manuseio de certos equipamentos. Então a gente precisa enxergar quais são esses equipamentos que mais geram erros operacionais, por exemplo, e gestão de tecnovigilância. E várias outras coisas. Esses aqui foram que eu trouxe um pouquinho mais diferentes. E o que a gente pode fazer dentro aí da engenharia, né? O que a gente pode trilhar e quais oportunidades de carreira? Também trouxe aqui algumas, vocês até se apresentaram, algumas pessoas atuam em algumas dessas linhas, né? O que a gente tem mais difundido, né? Unidade de saúde, seja ela hospitalar ou clínica, estagiário, auxiliar técnico, técnico em equipamentos biomédicos, especialista em equipamento, assistente administrativo, analista administrativo, a parte de gestão, e aqui eu coloquei TI, porque a gente está numa era, né, de inteligência artificial e partes de integrações de dados, e hoje, por exemplo, no Grupo Horizonte, a gente tem muitos dos nossos dados integrados, e alguns locais existem pessoas de TI já dentro da engenharia clínica, porque é uma área que a gente precisa, né, de muita interação, principalmente por cada vez mais termos esses tipos de processos nas instituições, né. Representantes, então, como vendedor, especialista de produto, técnico também de equipamentos, também gestores, analistas administrativos para diversas áreas, fabricante, né, na produção mesmo ali dos equipamentos, nos projetos em si, gestão, comercial, técnico, a parte de consultoria também, tanto consultoria para gestão, quanto para a parte comercial, quanto para projetos, ou então acreditações, docência, professores, mestres, doutores, iniciações científicas, também na parte de legislação, CONFEA, CFT, Anvisa, Ministério da Saúde, enfim, são N possibilidades aí de atuação. Falei aqui um pouquinho já sobre minha trajetória, sobre alguns pontos importantes conceituais, oportunidades de atuação, e agora a gente precisa falar um pouquinho sobre processos de gestão estratégica. Eu coloquei aqui o primeiro, porque é um assunto até sensível, delicado, para qualquer empresa, que é a gestão de pessoas. Como eu estou aí já há um tempo na parte de gestão, a gente enxerga diversos desafios aí, por conta de gerações, por conta, às vezes, a área que você atua não tem muita mão de obra especializada, enfim. E a gestão de pessoas é uma rotina que deve ser trabalhada diariamente por qualquer tipo de profissional. E aqui eu trouxe alguns insights, né, de atividades ou processos que a gente deve sempre pensar e colocar em prática no nosso dia a dia como gestores, né, de engenharia clínica. Feedbacks, e aí eu coloco aqui para vocês, de reforço e positivos. A gente, muitas vezes, lembra apenas do feedback de reforço, né, quando ali o colaborador não entrega algo que você colocou para ele como meta, ou alguma questão de conduta, enfim. E a gente esquece de realmente formalizar aquilo que também é desenvolvido de melhoria,
de cases de sucesso de manutenção. Então, é muito importante que os feedbacks aconteçam nesses dois sentidos e que a gente evidencie isso, se possível, na forma de sistema, né? Gestão de conflitos, e isso vai acontecer diariamente. A gente precisa estar do lado do nosso colaborador, orientando, fazendo alinhamentos, e para que fique mais claro essa gestão e essas orientações, é sempre necessário colocar exemplos, trazer exemplos que realmente aconteceram, para que seja plausível para a pessoa e ela consiga entender melhor o apontamento que você está fazendo ali naquele momento. Escalas de rotina, a gente precisa entender o perfil das pessoas que compõem a nossa equipe, quais são as habilidades e o que a gente precisa desenvolver nessas pessoas, para colocá-los em atividades que sejam estratégicas e também que eles precisam desenvolver. Ou seja, eu vou fazer uma escala para fazer manutenção corretiva, quantos funcionários eu tenho? Eu tenho mais unidades? Eu tenho que me deslocar, eu tenho transporte próprio? Enfim, eu preciso estabelecer quais vão ser as escalas ali dentro da minha disponibilidade de equipe. E também, sempre pensar nos eventos que não são programados, né, estratégicos e de urgência, e que sempre vão acontecer. A gente que trabalha na área hospitalar e clínica, a gente sabe que todos os dias, né, tem coisas novas, coisas não planejadas, e isso precisa também entrar na sua rotina de planejamento, por mais que você não saiba o que vai acontecer, mas você tem que se planejar também, pensando em alguma contingência. E aí, isso tem que ser realmente uma coisa enraizada, né? Acompanhamento da equipe, apoio técnico e administrativo. Então, eu coloquei aqui tanto, né, para os colaboradores da parte técnica, tanto para aqueles que trabalham nos apoiando na parte administrativa. E isso tem que ser constante. Nós, gestores, precisamos estar ao lado dos nossos colaboradores para direcioná-los, para apoiá-los. Quando a gente se distancia e começa a realizar cobranças que não correspondem, não condizem com as instruções de trabalho, as instruções das atividades, eles se perdem. Então, a gente precisa estar sempre ali. O nosso setor é um setor de apoio. Então, isso tem que partir primeiro também da gestão, sendo o apoio para a sua equipe, para que isso ocorra da melhor maneira possível. Estabelecimento e acompanhamento de metas, isso é um ponto crucial. Eu preciso saber onde que eu quero chegar. Eu vou ter direcionamentos, né, da alta direção, e eu preciso entregá-los. Como que eu vou entregá-los? A minha equipe também precisa de metas. Então, eu vou estabelecer quais critérios vão ser mensais, vão ser semestrais. Eu preciso mensurar esses critérios. Como que eu vou fazer isso? Então, repassar realmente para a equipe e acompanhar, né, que seja de 15 em 15 dias, mensalmente, como que está essa entrega. E aqui eu coloquei, né, a utilização de aplicativos, por exemplo, né, e utilizá-los em tempo real para justamente fazer com que seja possível mensurar essas variáveis de forma fidedigna. Padronização de procedimentos operacionais, desenvolver e sempre atualizar os procedimentos técnicos e administrativos, seja com checklists ou instruções de trabalhos ou outros documentos formais. Isso tem que ser realmente uma prática, porque o procedimento ele não pode apenas existir no papel, ele tem que ser aplicado. Processos seletivos, promoções de desligamento, são também, né, atividades sensíveis que você precisa desenvolver uma habilidade para conseguir fazer uma avaliação de perfil profissional e pessoal para além do seu setor, né, de RH. Ter inteligência emocional para lidar com as pessoas, né? A gente precisa também ser humano, se colocar no lugar do outro, mas também entender que as entregas devem ser realizadas e reconhecer e valorizar quando o colaborador entrega essas atividades de forma assertiva, realizar promoções, enfim. E valores e propósitos. E aqui eu coloquei definidos pela empresa mais exemplos, porque o exemplo ele tem que vir da liderança, ele tem que vir de você. Você primeiro precisa colocar tudo isso que você fala para a sua equipe como uma coisa sua. Você tem que ser esse profissional que você quer que a sua equipe
seja, então, definir os valores e colocar também os seus valores em prática. E aí, voltando agora na parte dos 10 mandamentos, por que eu criei esses 10 mandamentos? Muito ligado à gestão de pessoas, né? Quando eu tive a promoção para supervisora de engenharia clínica, foi o meu primeiro cargo de gestão, eu pensei que eu precisava desenvolver algo para realmente empregar na prática, na rotina da minha equipe. E aqui eu chamo a atenção de vocês, o João até comentou, era um papel pregado lá na parede, continua sendo até hoje, porque melhoria, ela não precisa ser algo mirabolante. A melhoria, ela pode ser simples, desde que o simples entregue os resultados que você precisa. Então, os 10 mandamentos surgiram justamente nessa ideia. O que eu posso fazer estando iniciando, né, nessa trajetória de gestão e que eu gostaria que realmente fosse enraizado na minha equipe para que esse perfil se transpassasse e que esses ensinamentos e esses requisitos fossem cumpridos. Então, eu criei os 10 mandamentos pensando nisso. E aqui eu coloquei para vocês vou ler aqui alguns exemplos, né? Rodar e atualizar as ordens de serviço em tempo real no sistema. Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Porque eu preciso que a hora técnica lançada e registrada no aplicativo do Arquimedes, por exemplo, seja real. Eu preciso enxergar o quão minha equipe está sobrecarregada ou não. Eu preciso enxergar se eu consigo realocar alguma pessoa para outra atividade. Se esse registro não for realizado de forma automática, em tempo real, eu não vou conseguir enxergar a realidade. Então, esse é o primeiro mandamento e é o que eu sempre bato na tecla todos os dias, em todas as reuniões, porque realmente é muito importante, né, a gente ter esses dados aí. Terceiro mandamento, conferir e analisar todos os documentos antes de assinar. Sempre também falo, meninos, a gente tem que se lembrar que é o nosso nome que está ali, é o seu nome, você está falando que o equipamento está apto para uso, que ele foi calibrado, que você fez um teste de segurança elétrica, que ele passou em todos os testes da preventiva, realmente passou, você fez todos os itens do checklist. Então, por mais simples que seja uma ação, você está afirmando que aquilo que consta no documento é verídico. Então, a gente tem que ter muita sabedoria e profissionalismo para conferir e analisar todos os documentos. Lançar as peças utilizadas nas ordens de serviço. Hoje, através do Arquimedes, a gente tem todo o nosso estoque dentro do sistema. Então, quando eu utilizo uma peça, eu preciso lançar na ordem de serviço. Por quê? Porque se eu não lançar e eu tiver uma quantidade real no estoque, na hora que essa peça zerar, eu não vou conseguir uma substituição em tempo hábil e eu posso, por exemplo, desabastecer o setor, né? Cumprir os prazos de entrega e com qualidade. A gente precisa estabelecer quais são os prazos de entrega para a nossa equipe. Por mais que, igual a gente sempre cometeu, que aconteçam inúmeras urgências, a gente tem coisas a cumprir. Então, a gente precisa também saber se organizar para entregar o nosso trabalho, e sempre com qualidade. Trabalhar em equipe, somos uma só engenharia, sempre falo também com os meus colaboradores, o resultado não é o resultado da Camila, não é o resultado, né, somente de uma pessoa, é o resultado de uma equipe, e essa equipe tem que trabalhar para chegar realmente na excelência. Então, foi pensando mais ou menos assim que esse documento foi criado, e eu preciso também, além de criar um documento e cobrar, eu preciso enxergar tudo isso que eu coloquei ali como mandamento, né? Eu preciso enxergar o desempenho da minha equipe, eu preciso enxergar cronograma, eu preciso enxergar custo, eu preciso enxergar tempo de atendimento, eu preciso enxergar vários números que não são importantes somente para a engenharia, mas para demonstrar também o resultado e a atividade do setor, por exemplo, para a diretoria. E aí, eu criei também o dashboard da engenharia clínica, coloquei aqui para vocês alguns módulos que hoje eu trabalho, o dashboard vem do banco de dados da Arquimedes, juntos com os desenvolvedores, né?
que trabalharam aí junto comigo para desenvolver essa plataforma. E hoje é uma ferramenta de trabalho diária que eu utilizo para fazer a gestão da engenharia clínica do Grupo Horizonte. O que a gente criou? Módulo de chamada e setor, módulo de detalhamento de chamadas, status de resolução, manutenções corretivas, disponibilidade de equipamento, detalhamento dos custos, avaliação de chamados, produtividade, cronograma de planos, a parte de contrato, enfim, são vários módulos que eu utilizo no dia a dia para fazer essa gestão e enxergar os resultados setoriais. E aqui eu trouxe para vocês alguns dados de alguns módulos para vocês enxergarem a importância de não só criar, né, 10 mandamentos da engenharia clínica, colocar toda a parte de gestão de pessoas, né, na sua rotina, acompanhar a sua equipe, apoiar a sua equipe, cobrar metas e promover e fazer promoções, enfim, a gente precisa enxergar isso em números, né? Como que está sendo o nosso atendimento, como que está sendo a nossa adesão no cronograma, como que está sendo a parte de resolutividade. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos de antes do dashboard e depois do dashboard, para vocês entenderem que muitas vezes a gente já alcança o resultado, mas ele não está um resultado real, porque eu preciso enxergar isso um dashboard dinâmico para entender melhor onde que eu preciso gastar meus esforços ou direcionar pessoas. Aqui eu trouxe um módulo de status de atendimento, ou seja, quanto tempo as manutenções corretivas foram atendidas dentro dos prazos estipulados dentro do sistema. Então, a gente tem aqui os regulares, os atrasados, e aqui a quantidade de ordem de serviço. E aí, 2025, olha como isso já mudou, quando a gente criou o dashboard e conseguiu enxergar de uma maneira mais rápida e dinâmica tudo o que estava acontecendo. Nós diminuímos 54% o tempo médio de atendimento e aumentamos em 5,8% os atendimentos regulares. Isso eu estou colocando aqui sem dividir por prioridade de atendimento, estou falando num tempo geral global. Isso aqui enche os olhos da gestão, né? A gente precisa entender como que a gente está performando e aonde que a gente quer chegar. E outro exemplo do módulo do tempo médio de atendimento por prioridade, também de 2024, e aqui já é classificado pelo tempo médio de atendimento por prioridade, e lá no Horizonte eu utilizo 3 prioridades, pouco urgente, urgente e muito urgente. E aí, 2025, olha a diferença dos tempos de atendimento. Então, para o tempo de atendimento muito urgente, a gente diminuiu 57,65%, urgente 21% e pouco urgente 33%. E isso, o que é esse tempo, gente? É justamente o tempo para você fazer o primeiro atendimento e diagnóstico ali de manutenção corretiva. E o que isso vai significar para o paciente? Um equipamento apto e disponível para uso mais rápido, né? Você está se deslocando ali, você já está fazendo a primeira avaliação, e a gente precisa entender que tem demandas que são mais urgentes, menos urgentes, para a gente conseguir, de forma estratégica, fazer uma escala de atendimento conforme essas classificações. Outro exemplo, tempo médio de resolução, 2024. E aqui é por dia, né? A escala está em dias, com classificações aqui de tipos de origem do problema, com maiores tempos médios de resoluções, dividido por equipe interna e terceiros. Isso também é muito importante. Então, em 2024, a gente estava aí fechando, em média, uma ordem de serviço com 13,77 dias. E quando eram fornecedores terceirizados, 41 dias. Agora, olha a diferença para 2025. E isso, gente, não é porque
em 2024 a gente não estava entregando. É porque a forma de lançar, às vezes, não estava correta, o uso do aplicativo não estava correto, mas a visualização não era tão facilitada quanto com o uso de um dashboard, por exemplo. Então, a gente diminuiu 10 dias no serviço interno e 21 dias no serviço terceirizado. É um número que brilha nos meus olhos quando eu olho, né? Em pensar que, às vezes, a gente já estava entregando, mas a gente não estava conseguindo registrar isso de forma correta. Aí aqui eu já trago exemplos, né, de outros módulos de manutenções. E aí, para vocês entenderem, aqui eu abri um pouco mais a tela, que realmente são módulos que são totalmente configuráveis. Então, eu consigo selecionar todos os filtros possíveis de acordo com a minha necessidade. Então, eu quero ver um período específico, eu quero ver um setor específico, uma criticidade específica, uma prioridade, um equipamento, um responsável técnico, uma origem do problema, ordem de serviço em estados específicos. Então, através desse módulo de manutenções corretivas, eu consigo extrair diversos relatórios referente a um dos macroprocessos da engenharia clínica, que é o processo das manutenções corretivas. E isso vai muito além de um indicador de manutenção corretiva. Eu consigo enxergar se eu preciso, por exemplo, atribuir mais ordens de serviços e chamados para um técnico específico. Eu preciso entender aqui a questão, por exemplo, de erro operacional. Será que é de um equipamento específico? Qual setor que é? Enfim, uma gama de possibilidades e análise dentro de um módulo único. E aí eu tenho outros módulos de manutenções corretivas, detalhamento de manutenções corretivas. Esse, por exemplo, aqui, eu tenho um link rápido, então eu consigo clicar aqui na OS, já abrir no sistema e eu consigo visualizar ali aquela ordem de serviço específica e extrair o relatório da maneira que eu achar mais adequada. O resumo de corretivas, então eu também criei um aqui por setores, para saber o que foi feito, o que não foi, quais setores que abriram mais ordem de serviço, quais são os técnicos que estão atendendo cada setor, quais são os equipamentos, enfim. Módulo de disponibilidade de equipamento, esse aqui a gente utiliza muito na parte de gestão de contratos. Alguns contratos, né, de equipamentos de grande porte colocam cláusulas, por exemplo, de uptime de máquina, né, que é o tempo de máquina aí funcional, e algumas cláusulas, por exemplo, que envolvem pagamento, né, do valor do contrato integral, se não conseguir entregar, por exemplo, um uptime definido. Então, trouxe até aqui um exemplo, né, por exemplo, tomografia. Preciso enxergar ali o uptime da minha máquina para conseguir entender se o fornecedor, o fabricante daquele contrato, está realmente entregando o que foi definido nas cláusulas contratuais. Módulos de produtividade da equipe. Aqui, esse módulo específico, eu tenho a parte de quantidade de ordens de serviço e também a quantidade de horas. Eu também consigo enxergar quais são os fornecedores terceiros e quantas ordens de serviço os meninos, né, os colaboradores classificaram, por exemplo, como terceiros. E aqui eu consigo enxergar o que eu preciso fazer, quem que eu preciso readequar, se eu preciso de mais pessoal. Se um técnico está performando muito mais que outro, se um técnico não está performando, quais são as ordens de serviço de um técnico específico. Então, eu consigo também selecionar vários filtros de acordo com a necessidade de análise do dado que eu preciso. Módulo de custos, e aqui eu trouxe alguns pedaços desses módulos para vocês entenderem também um pouquinho dessas análises, e outros, né, eu trouxe só para a nível de curiosidade, mas um módulo de custo geral, tanto de peças, quanto de serviços, quanto de contratos. Hoje a gente precisa, né, entender que a parte de custos, ela é nosso papel realmente fazer o controle do que está entrando, do que está sendo utilizado como peça, do que a gente está contratando de serviço, por que a gente está terceirizando tanto esse serviço. Os nossos contratos, será que realmente eu preciso manter esse contrato, ou eu posso fazer orçamentos spots, enfim, eu preciso entender quanto que eu estou gastando ali num determinado período.
módulo de detalhamento de custos, módulo de redução de custo, que é muito importante. Setor de apoio, né, a gente tem que sempre brigar um pouquinho também para mostrar ali o tanto que a gente reduz, né, porque muitas pessoas acham que engenharia clínica é custo, mas engenharia clínica não é custo, engenharia clínica é redução de custo, a gente tem que provar ali e mostrar o valor do nosso trabalho. E esse outro aqui, no campo inferior, que eu consigo ver por setor todos os custos, então eu consigo ver qual que é o valor do custo de contrato, por exemplo, na quimioterapia, qual que é o valor de peças na quimioterapia e a relação percentual desse custo no todo. Módulo de avaliações de chamada, que também é super importante para a gente entender como que está a entrega, como está o nosso serviço. Hoje também a gente desenvolveu uma automação junto com a Arquimedes de um e-mail rápido quando a ordem de serviço é classificada, por exemplo, com uma nota menor ou igual a 3, porque eu preciso entender o porquê que aquele chamado foi classificado dessa maneira para conseguir agir diante, né, desse ponto crítico. Módulo de cronograma de planos, isso era uma dor gigantesca que a gente tinha, de ter que fazer o cronograma de forma manual, muitas vezes em planilha de Excel. Imagina fazer um cronograma aí de 3.000, 5.000 equipamentos mensalmente. Hoje, através do dashboard, a gente tem um cronograma dinâmico, que ele é sincronizado no Arquimedes. A partir do momento que você atualiza a ordem de serviço, o cronograma vai atualizar conforme o sistema. Módulos de estoque, hoje eu consigo obter vários dados de estoque também através do dashboard, para eu conseguir ver quais são as peças que eu estou mais utilizando, quantas peças que eu tenho no estoque, definir também o estoque mínimo, enxergar quais são as peças que já estão chegando no estoque mínimo, para eu conseguir fazer um provisionamento. Módulo de depreciação do parque tecnológico, criar uma política de estudo financeiro e técnico do seu parque tecnológico. Você precisa entender o percentual de obsolescência do seu parque, para conseguir também provisionar a renovação do parque e orçamento para esses investimentos. E é isso. Não sei se eu falei muito rápido aqui. Queria ouvir vocês. Se tiverem dúvidas, comentários. E aí, pessoal, vamos lá? Comentários, dúvidas, perguntas para Camila? Se quiser que eu volte a algum slide aqui também, gente, eu volto. Eu gostaria só de parabenizar mesmo. A Camila, eu sou coordenadora do SADT do Hospital Horizonte, como eu disse a vocês no início, e eu vejo todo esse trabalho que ela apresentou para vocês na prática. E realmente é real, os 10 mandamentos da engenharia clínica, ele é visível na equipe, no técnico, no gestor. Então, só parabenizar mesmo o trabalho da Camila, agradecer pela parceria de sempre dentro do hospital. Imagina, obrigada a você. Mais comentários, pessoal? Gostaram? Vamos lá comentar no chat. Alguém já tinha visto os 10 mandamentos de engenharia clínica? Ou alguma prática semelhante. Isso aí. Acho que tá todo mundo tímido aqui, viu, Camila? Cadê meu amigo Jonatas? Aí o Romero apareceu. Aí, Camila, você tem que patentear os seus 10 mandamentos. O Romero colocou no chat. Pois é, realmente, vou ter que patentear. Ô, Jonas, na Santa Casa já viu algo semelhante? Poxa, a gente vem até trabalhando e eu acho que a gente tem alguma base já, esses 10 mandamentos, é o que a gente tenta impor lá. Teve até uma mudança de cerca de um ano para cá, ó, do mindset da equipe. Lá, como técnico, a gente tem uma proximidade bem grande com setores, coordenações de UTIs e tudo mais, para alinhar manutenções,
manter ordem de serviços em tempos reais, manter o plano atualizado sempre. Quando a gente vê que um mês está mais tranquilo, conversa com o setor, adianta preventivas. Sempre a gente está buscando trabalhar de forma preditiva e preventiva. De quando eu cheguei lá para trabalhar, era uma média de 150 a 200 OS por mês. Esse mês eu fechei com 70. Caraca. E é super importante, né, essa parte de atuação técnica, porque a parte técnica são os olhos, os ouvidos, o tato da engenharia clínica, né? A equipe, ela vê o que está acontecendo nos setores, né? E esses pontos de melhoria e oportunidades, eles devem ser trazidos para a gestão, né? Que muitas vezes não consegue estar ali o tempo todo, né, em campo, para, em parceria, entender, né, as possibilidades de melhorar ali o serviço, do que pode ser construído junto, né? E essa questão de, por exemplo, criar e desenvolver ações, ela muitas vezes também vem da parte técnica, né? A parte técnica aí, eu aprendo com a minha equipe diariamente, em todos os sentidos. Então, são essas pessoas que estão aí sempre à frente e resolvendo os problemas, né? Apagando os incêndios, que fazem possível a gente cuidar das pessoas, né? Que é esse o nosso objetivo principal. Lá mesmo que estava sendo estabelecido e foi algo que bastante interessante, uma troca de conhecimento direta com a gestão e também para aprimorar a parte de gestão dos técnicos, não ser só um apertador de parafuso fazer serviço. A gente faz lá apresentações semanais de melhorias em nossos setores, no caso, cada semana é um técnico, e no final do mês, o gestor como um todo apresenta as melhorias, o dashboard, da engenharia como um todo da equipe. Ô, Jonas, você tá com o Pedro ou com a Maria? Você fala, o gestor se diz eles? Eu iniciei com o Pedro e hoje eu trabalho com a Maria. Entendi, perfeito. Certo. Pessoal, mais alguém? Perguntas para Camila, dúvidas, observações? Alguém tirou? Queria te falar que achei interessante essa aula, porque é uma visão bastante diferente da realidade aqui do interior. E eu vim presenciar essa aula justamente para isso, porque aqui no interior a gente tem uma visão totalmente diferente, né, de gestão do que como é mais nas capitais. E não é desmerecendo de forma alguma aqui a gente do interior, mas a sua forma de lidar que é diferente. Bastante diferente do que a forma que foi apresentada. Você já tem um bom benchmark já, Vitor, para você. Tá certo. Com certeza. E não é porque é diferente, né, que é ruim, é porque realmente são essas trocas que fazem a gente perceber as oportunidades que a gente tem para fazer alguns ajustes, né? Para também, às vezes, chegar no setor e falar assim, olha, eu vi, né, assisti uma aula e essa pessoa trouxe esse ponto de vista. Então, assim, aos poucos também a gente vai conseguindo mudar. A gente não consegue mudar tudo, né, de forma imediata. Mas são esses pequenos detalhes que a gente consegue ir mudando na rotina. Perfeito. Mais alguém, gente? Comentários, perguntas? Comentário número. Sim, por trás de cada mandamento, exatamente. Cadê o aluno que é da Angola? Me esqueci o nome. Não, o Romero, ele não, você está no sul? Esqueci agora onde você está. Sorocaba? Não lembro. Brasília. Eu acho que os outros de Angola chegaram também, tá? Eu imagino. Tem uma TI que eu não sei quem é, TI HMS, chegou depois. Vamos lá, pessoal, mais perguntas, interações?
Se não, eu vou liberar a Camila e já sextar e já era. Aí vai ser o sextou. Luana também, que é a aluna da pós. Luana, aluna da pós também. Não, para mim eu não tenho muita dúvida nada, porque como sou engenheira biomédica, posso te dizer, toda semana aparece meu diploma, então muitas das coisas também que ela já falou, eu já vi um pouco, tanto em aula quanto na prática também, junto com o meu estágio que eu tive tanto na EBSER, quanto na EBSER no Hospital Nofre Lopes, aqui de Natal, também no estágio que participei do DOD, que é o Departamento de Odontologia. Então, muito interessante o que a Camila trouxe aqui para a gente ver. E é isso. Obrigada, Luana. Alguém levantou a mão? Romero levantou a mão. Romero, quer falar? Pode falar. Parabéns novamente, agora falando aqui pelo áudio. Deixa eu te perguntar uma coisa que sempre gosto quando tem uma implementação desse tipo. Quais foram os critérios que você usou para escolher esses 10 mandamentos? Porque poderia ser outros. Sim. Né? Você fez um mapeamento dos principais erros, das principais fragilidades, digamos assim, do hospital, né? Enfim, nos mais variados setores, fez uma série histórica, olha, o pessoal errou mais aqui, falhou mais aqui, preciso reforçar isso e tal. Porque, por exemplo, no caso aqui na dúvida, procura orientação, a gente poderia, por exemplo, trabalhar com manutenção autônoma, né? Dentro dessa questão do GLIM. Então, cada realidade tem uma situação diferente. Então, a minha realidade é diferente da sua. Claro. E aí, se você puder falar como é que você fez para implementar isso, né? Ou seja, para levantar os 10 mandamentos, que poderiam ser 11, 12, né? Enfim, mas fechou em 10, porque para ficar, né, vincular com essa questão de religiosidade, digamos assim. Sim. Né? E como é que você fez para levantar esses principais pontos para poder escolher, né, na verdade? Deve ter sido difícil a escolha dos 10, hein? Sim, muito difícil, né? Porque, igual você comentou, poderia ser 15, 20, né? A gente tem diversos outros processos muito críticos. Quando eu criei, realmente, sim, eu tinha alguns meses, né, na parte de supervisão, e era um cargo muito desafiador. O que eu trouxe dos mandamentos? Realmente, um pouco do que eu vivi na parte técnica, então, um pouco da minha bagagem, de tudo que eu entendia que, nos locais que eu tinha trabalhado, que aquelas fragilidades eram muito críticas. Então, assim, a parte de lançar ordem de serviço, ela diz muita coisa, né, de utilização do aplicativo em si. Se eu colocasse a utilização do aplicativo, acho que ficaria uma coisa meio vaga. Então, eu quis trabalhar o que eu sempre vi nos locais como crítico, para que a minha equipe entendesse que isso deveria ser sempre realizado. Por mais que fosse, né, aplicativo X ou Y. Então, assim, era realmente para entender que os dados trazem os resultados. Então, não é só utilizar e lançar em tempo real. É muito mais que isso, né? Não é só aquela frase solta ali. Por exemplo, de organização. Também uma parte que eu acho que é uma questão que a gente precisa ser o mínimo. A gente não precisa ser o mais organizado possível, a gente não precisa também, né, ser muito desleixado. A gente precisa estar num ambiente em que a gente consiga se localizar e trabalhar, por mais que tenham perfis diferentes. A parte de que você comentou, né, de procurar orientação. E aí vem muito do que eu vejo hoje em dia, né, de uma equipe às vezes mista, de às vezes equipes que têm rotatividades importantes. Então, a gente precisa entender que a gente sempre vai procurar a orientação ali do seu colega de trabalho. Às vezes não é a orientação do gestor, não é a orientação ali do seu gestor imediato, mas é você chegar e entender que você precisa saber dos processos que estão ali naquele setor. Então, foi um pouquinho dessa bagagem, mas coisas que já eram um pouquinho da Camila, né, vamos dizer assim, para realmente
traçar um perfil de equipe. Não sei se vocês têm esse sentimento, mas a nossa equipe traz um pouco de quem a gente quer. Ele traz esse perfil, né, de responsabilidade, de comunicação, de compromisso. Então, os mandamentos são justamente isso. Olha, eu estou aqui e eu preciso trabalhar dessa forma para chegar no resultado que é esperado. Perfeito. Mais perguntas, pessoal? Não? Então, vou liberar a Camila, hein? Ó, depois, agora quem perdeu, perdeu. Camila, então eu queria te agradecer, tá? Por ter Imagina. Tá, em nome meu, da Arquimedes, do Thiago, ele como um todo. Adoro você, adoro o seu trabalho, né? Adoro seu esporte. Obrigada. Não tenho nem o que falar, né? Realmente é espetacular. Novamente, lhe agradecer por ter aceito. Aos meninos das pós-graduações, dúvidas? Querem tirar alguma dúvida comigo? Ou o pessoal não tem dúvidas também? Lembrando que o encontro de vocês é na semana que vem. A próxima sexta e o próximo sábado. Sexta de 18 às 22 e sábado de 8 às 18. Não tem dúvidas também? Tá todo mundo prendado, gente? Que isso? Não, sem perguntas? Então vou liberar todo mundo, hein? Então, pessoal, vou liberá-los, tá? Qualquer coisa também, estou à disposição no meu WhatsApp. Tem equipe de suporte também que responde vocês se vocês chamarem. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição, tá? Camila, novamente, lhe agradeço. Imagina, gente. Obrigada pela oportunidade de conversar aqui um pouquinho com vocês. Estou aí disponível também, se vocês quiserem me mandar depois mensagem no LinkedIn, WhatsApp, qualquer outra rede social, para a gente conversar sobre engenharia clínica, porque se deixar eu fico falando aqui também a noite inteira sobre engenharia e sobre essas experiências. Então, podem me mandar mensagem, não fiquem tímidos, e muito obrigada. Ô, Camila, alguém levantou, você levantou a mão, isso. Olá, boa noite, tudo bom? Meu nome é Boa Sérgio. noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa aula não, né? Essa palestra vai ficar disponível para a gente estar assistindo novamente, porque eu cheguei um pouquinho não, né? Bastante atrasado, devido ao imprevisto na engenharia clínica mesmo. Eu tive que chegar atrasado. Tem alguma forma da gente estar vendo novamente, eu estar assistindo? Eu vou colocar lá no portal para vocês essa gravação desse encontro. Tá ok, obrigado. De nada. Mais perguntas, pessoal? Não? Então, vou liberá-los, tá? Estamos todos liberados agora, podemos cestar, né, Camila? Vamos lá. Exatamente. Gente, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau.